Uma ficha confidencial da NASA acaba de surgir online e o que está dentro tem as agências espaciais em modo de pânico total. O documento está carimbado com Prioridade de Defesa Planetária em letras vermelhas, com cálculos de trajetória que pintam um cenário apocalíptico. 3I Atlas não está mais apenas vagando pelo nosso sistema solar. Os dados vazados mostram que ele está fazendo correções de curso deliberadas, se dirigindo para Marte com a precisão de um míssil guiado. Se esses cálculos forem precisos, estamos diante de um impacto que liberaria a força de 1 milhão de bombas nucleares, potencialmente destruindo Marte e enviando todo o nosso sistema solar para o caos gravitacional. Isso não é modelagem teórica. É uma análise avançada de trajetória mostrando algo do tamanho de um arranha-céu se movendo a 107 mil km por hora em um possível curso de colisão com o planeta vermelho. Se você quer ver as evidências vazadas que têm feito os governos ativarem discretamente protocolos de nível de extinção, curta este vídeo e se inscreva, porque essa linha do tempo está acelerando mais rápido do que qualquer um está disposto a admitir publicamente. Imagine a rede de espaço profundo da NASA às 3 da manhã, monitorando o que deveriam ser ajustes orbitais rotineiros. Em vez disso, analistas assistiram a algo impossível se desenrolar nas telas. 3I Atlas fez 14 correções de curso separadas em 30 dias. Cada ajuste não foi uma deriva aleatória, foi uma mira refinada, aproximando o objeto de uma colisão perfeita com Marte. Um analista de trajetória do JPL rodou os números no software de previsão orbital mais avançado da NASA. Os resultados enviaram ondas de choque pelo Escritório de Defesa Planetária. 73% de probabilidade de impacto em Marte em exatamente 179 dias. Mas o que fez o sangue de todos correr frio foi o timing. O impacto ocorreria quando Marte estivesse a apenas 35 milhões de milhas da Terra, perto o suficiente para que a onda de choque gravitacional desestabilizasse a órbita do nosso planeta. A precisão exigida para esse timing sugere algo muito mais sofisticado do que uma falha mecânica ou erros de navegação aleatórios. Isso parece um plano deliberado. Quando fragmentos da análise da NASA vazaram para redes acadêmicas, a equipe de resposta a emergências de Harvard imediatamente começou uma verificação independente. A conclusão deles foi ainda mais perturbadora do que a avaliação original da NASA. Os cálculos de Harvard confirmaram não apenas a probabilidade de colisão, mas revelaram algo que tornava o cenário infinitamente pior. 3I Atlas não estava indo em direção a um impacto qualquer com Marte. O ponto projetado da colisão ocorreria durante a aproximação mais próxima de Marte à Terra, maximizando a disrupção gravitacional ao nosso planeta, enquanto criaria um campo de destroços que poderia terminar com a exploração espacial por décadas. O timing é cirúrgico, escreveu um pesquisador de Harvard em um relatório classificado. Isso não é um acidente esperando para acontecer. Isso é uma mira de precisão. A análise independente mostrou uma energia de impacto equivalente a 1,2 a 2 milhões de megatons, 12 vezes a força que matou os dinossauros, concentrada na superfície menor de Marte. Os documentos vazados contêm simulações detalhadas de impacto que mais parecem pesadelos de ficção científica, exceto que são baseados em matemática dura e modelagem física. Projeções de computador mostram o momento do impacto, criando uma cratera de 320 metros de largura e 48 quilômetros de profundidade, visível da Terra como uma cicatriz brilhante na superfície de Marte. O impacto lançaria rochas e metais superaquecidos no espaço em velocidades superiores à velocidade de escape. A energia do impacto seria suficiente para evaporar porções da atmosfera de Marte, criando um anel temporário de material planetário vaporizado ao redor do planeta vermelho. A assinatura térmica seria visível para telescópios na Terra como um flash brilhante que duraria várias horas. Mas as projeções mais perturbadoras mostram o que aconteceria nas horas após o impacto. Massivos pedaços da crosta marciana, alguns do tamanho de montanhas, seriam lançados para o espaço interplanetário, criando uma cascata de detritos que poderia persistir por décadas.
Os modelos vazados pintam um quadro da zona orbital de Marte se tornando uma galeria de tiro de alta velocidade, onde qualquer nave espacial enfrentaria destruição instantânea. Se os cálculos vazados forem precisos, não estamos apenas olhando para a destruição de Marte. Estamos potencialmente olhando para a reorganização gravitacional de todo o nosso sistema solar. Marte age como um estabilizador cósmico, mantendo a órbita da Terra estável e mantendo a posição do cinturão de asteroides. Remover ou alterar drasticamente Marte, de repente, poderia desencadear efeitos em cascata por todo o sistema solar interior. Modelos de computador mostram que o impacto poderia tirar Marte completamente de sua órbita. Dependendo do ângulo de impacto, Marte poderia espiralar em direção ao Sol ou ser lançado para o sistema solar exterior. Qualquer um dos cenários significa catástrofe para a Terra. Uma migração de Marte poderia arrastar a Terra para uma órbita elíptica, causando oscilações climáticas entre idades do gelo e calor escaldante, tornando o planeta inabitável. Ou o vazio gravitacional poderia permitir que objetos do cinturão de asteroides migrem para dentro, transformando a Terra em uma galeria de tiro cósmica. Os modelos vazados mostram potenciais perturbações orbitais afetando cada planeta, de Vênus a Júpiter, com efeitos se espalhando para os gigantes gasosos ao longo das décadas. A destruição de Marte poderia desencadear efeitos gravitacionais que chegariam muito além do sistema solar interior. A mecânica orbital de Júpiter depende parcialmente da influência gravitacional de Marte para a estabilidade de longo prazo. A remoção repentina de Marte poderia fazer Júpiter migrar ligeiramente para dentro ao longo de milhares de anos, potencialmente desestabilizando as órbitas de suas principais luas. O sistema de anéis de Saturno poderia enfrentar uma desestabilização se as ressonâncias gravitacionais com Marte forem eliminadas de repente. Modelos vazados sugerem um possível colapso ou expansão dos anéis que seria visível da Terra dentro de algumas décadas. Até os planetas externos poderiam enfrentar perturbações orbitais à medida que as ondas gravitacionais da destruição de Marte se propagam para o sistema solar ao longo dos séculos. Não estamos apenas olhando para a perda de um planeta. Estamos potencialmente olhando para o desmanchamento gravitacional gradual das posições planetárias que permaneceram estáveis por bilhões de anos. O vazamento de dados revela outro cenário apocalíptico que tem as agências espaciais de todo o mundo em modo de planejamento de emergência. Uma colisão a 107 mil km/h lançaria bilhões de toneladas de rochas marcianas para o espaço interplanetário, criando um campo de detritos de alta velocidade se espalhando por todo o sistema solar interior. O detrito não seriam apenas rochas. O impacto vaporizaria porções de Marte e de 3I Atlas, criando nuvens de partículas microscópicas movendo-se a velocidades incríveis, balas invisíveis que poderiam destruir qualquer nave espacial tentando viajar entre os planetas. Satélites em órbita da Terra enfrentariam 60% de chance de colisão catastrófica dentro de 18 meses após o impacto. Sistemas GPS, redes de comunicação, monitoramento climático, infraestrutura de internet, tudo o que depende de plataformas orbitais poderia ser destruído. A Estação Espacial Internacional se tornaria uma armadilha mortal para qualquer astronauta a bordo durante a cascata de detritos. Protocolos de evacuação de emergência estão sendo desenvolvidos para cenários que exigem retorno imediato da tripulação antes do impacto. Os documentos vazados revelam que instituições financeiras foram discretamente informadas sobre cenários de colapso econômico desencadeados pela destruição de Marte. Os mercados estão mostrando uma volatilidade misteriosa, que de repente fazem sentido quando visto sob a ótica de uma potencial aniquilação da indústria espacial. Principais operadores de satélites estão enfrentando flutuações inexplicáveis nas ações, conforme informações privilegiadas vazam para investidores institucionais. Os documentos vazados mostram que os líderes militares ativaram protocolos para cenários de extinção global. A Força Espacial reposicionou todos os ativos de vigilância disponíveis para monitoramento contínuo de 3I Atlas. Satélites militares estão sendo movidos para órbitas mais altas em preparação para impactos de detritos.
Estações de rastreamento no espaço profundo estão operando a capacidade máxima 24 horas por dia. O mais revelador é a ativação de protocolos Broken Arrow, procedimentos de emergência normalmente reservados para armas nucleares perdidas. O Pentágono está tratando o impacto potencial de Marte como um cenário de destruição em massa. Os protocolos de emergência estão sendo desenvolvidos para cenários envolvendo a perda completa das capacidades de comunicação por satélite. Sem o monitoramento de satélites, a previsão de furacões voltaria para sistemas primitivos baseados em terra, potencialmente causando milhares de vítimas adicionais durante eventos climáticos severos. Esses documentos vazados mostram uma verdade crua. A humanidade não pode impedir o que está se aproximando.